Ele fez de uma garota sua empregada e a ensina os prazeres da vida. A história começa com uma garota fazendo a sua melhor imitação de corredor de filme de terror em uma floresta sombria e, como sempre, é perseguida por um bando de soldados atrapalhados que por algum motivo param de persegui-la subitamente. Um dos soldados, digamos que ele é meio nerd e começa a explicar que lá no fundo da floresta mora um Lorde Demônio, uma lenda urbana que supostamente detesta humanos, e qualquer intrometido que se aproxima demais está pedindo para levar uma coça. Mas antes que possam continuar a perseguição, eles percebem que a garota está ali, bem do lado deles, e a corrida continua, com uma leve sensação de que perderam um manual de como ser um soldado competente. Enquanto a garota se esforça para não ser capturada, ela começa a pedir desculpas à sua amiga Natália por desaparecer sem explicação. Ela tenta fazer uma promessa solene, mas a situação fica tão maluca que ela tropeça de novo. E então no último minuto, ela avista uma casa ao longe e desmaia. E na manhã seguinte, um garoto curioso, que deve ter assistido muitos filmes de suspense, leu uma manchete no jornal dizendo que uma mulher má de uma nação vizinha desapareceu. Ele sente uma presença sinistra e decide que é uma boa ideia se aventurar na floresta para investigar, apesar das chances de encontrar o próximo monstro de sucesso de Hollywood. Chegando lá, ele se depara com um grupo de pessoas suspeitas e alguns animais que parecem ter uma atitude bem suspeita também. Ele se pergunta se está prestes a encontrar um monstro, mas para sua surpresa, o que ele descobre é uma garota. E então a imaginação do garoto selvagem entra em ação, presumindo que ela deve ter fugido de um sequestrador malvado que os soldados estão escondendo por perto. Mas os soldados, que não são os mais espertos do bando, percebem que o garoto já sabia e começam a usar sua magia de ilusão elemental para confundi-lo. Ele percebe que está cercado e, em um momento de pura bravura, ou inconsequência mesmo, ele aponta que não quer ficar do lado de um bando estranho. Afinal de contas, ninguém quer amigos assim. E aí eles partem para o ataque, mas o garoto ainda consegue soltar uma habilidade mágica não verbal que deixa todos de boca aberta, até os soldados. Ele se prepara para o próximo ataque e os soldados tremem de medo quando finalmente percebe a verdade. O garoto é o próprio Lorde Demônio da floresta, galera. Mas é claro que essa revelação chega tarde demais, pois o Lorde Demônio dá um ataque poderoso e derrota todo o grupo. Ele faz alguma coisa com o controle da mente, o que é sempre conveniente, e pede aos soldados que mintam se alguém perguntar o que aconteceu. Os soldados então explicam que vasculharam a floresta de cabo a rabo e a trilha da mulher desapareceu. Então concluíram que ela foi atacada por um monstro, enquanto Allen, o Lorde Demônio, observa satisfeito. Então ele os envia embora com as memórias apagadas, com um simples passe de mágica. Mais tarde descobrimos que o Lorde Demônio na verdade se chama Allen. Eu já disse isso antes, né? Enfim, ele fica observando a garota, que não consegue acreditar que é uma criminosa de alto calibre e que todo o país está à procura dela. Quando ela acorda, revela que seu nome é Charlotte. Os tabloides do reino afirmam que ela é a noiva do novo príncipe, mas ela jura que isso é um tremendo engano. Charlotte nega fervorosamente e Allen, com seu detector de mentiras humano, jura que ela está dizendo a verdade. Ela explica que estava em uma festa quando foi chamada e ouviu as fofocas cruéis sobre ser filha de um amante. Anunciaram que todas as travessuras vieram à tona, mas Charlotte insiste que é tudo uma grande injustiça. E no entanto, ninguém ousa questionar o príncipe Silly, que declarou que ela seria presa por traição. Ela tentou se defender, mas o príncipe cancelou o noivado e a arrastou para a prisão. Allen, como bom ouvinte que é, acredita que ela foi injustamente incriminada, ou talvez o príncipe não queria casar com ela, ou ainda haja outra mulher. Charlotte pede desculpas e diz que está ocupando seu tempo, e enquanto ela se prepara para sair, Allen muda de assunto, apontando o quão bagunçado está o seu quarto, e pergunta se ela sabe limpar. Ela diz que é bastante mediana na limpeza, mas Allen responde que é exatamente o que ele está procurando e oferece a ela um emprego. A vaga é para uma empregada viva responsável por tarefas domésticas. Ela rapidamente lembra ele que é uma criminosa procurada. Ele para e pensa por um momento, já que vive profundamente isolado na floresta para evitar lidar com outras pessoas. No entanto, ele tem o objetivo de abrigar derrotados e fugitivos. E lembrando sobre o caso dela, ele explica que foi traído por alguém no passado. Há 3 anos atrás, ele se juntou a um grupo, esperando por uma aventura,
vida. No entanto, eles usaram um selo para quebrar um templo e roubar o tesouro que procuravam. Eles abandonaram ele frente a uma horda de monstros. Charlotte acha isso horrível, enquanto Allen não consegue acreditar na pureza dela, já que ela acreditou na história dele sem hesitação, e naquela época não havia ninguém para ajudá-lo, então ele pensa que eles têm muito em comum. No entanto, Charlotte, teimosa como uma mula, não quer causar problemas a ele e recusa sua oferta, mas o Lorde Demônio, que é um mestre de reviravoltas emocionais, decide que não tem opção e lança uma maldição de morte sobre si mesmo de forma dramática, fazendo seu coração parar por 3 minutos. Ele não vai desfazer a maldição até que ela concorda em trabalhar para ele. Ele alerta de que é melhor ela se decidir logo, porque o relógio está correndo, e como se a situação já não fosse tensa demais, Allen agora está interpretando o papel de vilão perfeito. Ele diz que é um homem virtuoso, mas depois lembra ela que o tempo está acabando, como se isso não fosse óbvio, né? E assim, no piscar de olhos, Charlotte cede à pressão maluca e se torna a empregada dele. Allen fica impressionado com o brilhante trabalho de limpeza de Charlotte. Ele pensa sobre como suas mãos eram calejadas quando a conheceu, e pensou que ela era uma nobre mimada, mas agora ele se deu conta que ela está mais para uma Cinderela 2.0, a serva dos tempos modernos. Ele a observa com admiração enquanto ela pole o chão com dedicação. Allen aponta que tudo o que ela fez foi polir o chão, mas ele usa sua mágica para fazer todo o trabalho pesado. Ele decide seguir o exemplo dela e ignora a bagunça até que ela se mova sozinha, como um verdadeiro mestre da preguiça. Charlotte, por outro lado, parece estar ansiosa para sua próxima tarefa, mas Allen está bem sem ideias e simplesmente diz para ela fazer o que quiser até o jantar. Ele não tem medo de que ela vá saquear sua casa, porque afinal ela gastou todo o dinheiro nas compras. Então a garota pede desculpas por ser um fardo, mas ele vê isso como um investimento brilhante. Ele a deixa fazer o que quiser e a tranquiliza, dizendo que não precisa incomodá-lo. E então, enquanto Allen volta ao seu hobby, que é bastante incomum, pesquisar sobre peixes e texturas estranhas, refletindo sobre a estranha situação de ter uma empregada criminosa e ao mesmo tempo ele ser o Lorde Demônio. Então ele percebe que o futuro guarda reviravoltas surpreendentes. Isso, meus amigos, o começo de uma parceria digna de um filme de comédia e fantasia. Charlotte se junta a Allen e começa a compartilhar sua vida e experiência. Allen fica surpreso ao descobrir que ela não tem hobbies e que durante seu treinamento para o casamento, ela passou a maior parte do tempo limpando e remendando trapos de roupas. Ele até se admira com sua pura honestidade e gentileza, considerando a situação que ela se encontra. Então Allen, o mestre da malícia, ou pelo menos é o que ele pensa, né, decide dar a Charlotte um curso intensivo de como ser um pouquinho travessa, promovendo comportamentos fora da linha. Ele começa vendendo seu equipamento mágico só para comprar doces, que ele insiste que ela coma. Charlotte fica chocada com essa abordagem, pois estava acostumada a ser tratada como nobre, não como uma empregada malvada. Allen revela sua intenção de corrompê-la, transformando-a em uma pessoa mais agitada, mas nada que seja ilegal, tá, galera? Ele começa seu plano oferecendo bolos a Charlotte, que hesita no início, acreditando que o bolo não é algo apropriado para o jantar e que pode causar aí uma doencinha como a diabetes, né? Allen, o mestre do convencimento, começa a persuadi-la a experimentar, e então a surpreende ao revelar que vendeu suas coisas para comprar comida. Ele acha que se ela gostar de doces, isso fará ela feliz. Charlotte fica tão emocionada que lágrimas de felicidade escorrem, e ela confessa que ninguém nunca fez algo tão doce por ela. Literalmente doce, né? Allen, o mestre dos planos mirabolantes, promete levá-la para experimentar alegrias e prazeres em todo o mundo, transformando-a na pessoa mais feliz do planeta. Então Charlotte não consegue entender porque ele está sendo tão generoso com uma estranha, mas Allen, como um cavalheiro, diz que não precisa de nada em troca. À medida que Charlotte se surpreende com a generosidade dele, o vínculo entre eles se aprofunda. Eles compartilham um jantar doce e agradável, e Allen decide tentar ser um pouco mais sociável, mas enquanto desfrutam desse momento adorável, perigos misteriosos começam a se aproximar pelo lado de fora, como se o universo estivesse tramando alguma reviravolta inesperada. Allen estava perdido em seus pensamentos, refletindo sobre como conheceu Charlotte e como ela cresceu tanto ao seu lado. Ele também não imaginava que ela ficaria tão viciada em bolo, e é claro que isso o inspirou a querer proporcionar novas experiências para ela. E com um sorriso, ele tomou a decisão de criar um plano essencial para ela. E no dia seguinte,
Allen acordou sem ter certeza de quando havia adormecido. No entanto, as horas que passou acordado durante a noite foram longe de desperdiçadas. Ele contemplou a lista de travessuras que havia compilado e sentiu um certo orgulho de seu trabalho. Contudo, logo percebeu que essa lista era mais para seu próprio interesse do que para ela. Isso deixou ele com um peso na consciência, então ele decidiu criar uma lista mais adequada para ela. Nesse momento, Charlotte entrou na sala com uma vassoura em mãos e determinada a fazer a limpeza do escritório. Ela cumprimentou ele, perguntando por que ele havia acordado tão cedo. Então ele tenta manter seu novo plano em segredo e respondeu que havia adormecido lá. A garota mostrou preocupação com a saúde dele, sugerindo que ele deveria descansar mais, enquanto Allen seguiu o conselho dela e prometeu ir para a cama, sugerindo que ela tomasse café da manhã sozinha. No entanto, Allen notou que Charlotte segurava algo e perguntou o que era. Ela explicou que era uma vassoura e que planejava fazer a limpeza. Ele ficou impressionado com a determinação dela, dizendo que não havia pressa, especialmente pelo horário que era cedo, Mas Charlotte explicou que já estava acostumada com aquela rotina. Essa conversa levou Allen a lembrar da história de Charlotte, como ela havia sido tratada como uma serva e foi expulsa por um crime que não cometeu. Essa lembrança deixou ele irritado com a maneira como sua família a tratava. Charlotte riu nervosa, enquanto Allen pensava como a família de Charlotte deveria ter muitos empregados. Ele achou injusto que eles fizessem ela fazer todo o trabalho doméstico, e enquanto refletia sobre a situação de Charlotte, ele percebeu que ela não falava mal da sua família ou expressava ressentimento, mesmo que tivesse razões para isso, Ele acreditava que o medo e a autoestima baixa a impediam de falar sobre isso abertamente, e de repente, uma voz cumprimentou do lado de fora da porta. O mago correu para ver quem era, e para sua surpresa, a mulher gato chamada Miatia estava parada do lado de Charlotte. Allen apresentou a Miatia como sua nova empregada. Então a garota gato, por sua vez, cumprimentou Charlotte com gentileza e se apresentou como mensageira da Satyrus Shipping Company. Charlotte estava surpresa demais para responder imediatamente, enquanto Allen explicou que Miatia entregava suas correspondências. E finalmente Charlotte respondeu Miatia, que elogiou a inteligência de Allen e o apelidou de Lorde Demônio. Charlotte ficou surpresa com aquele nome, enquanto Allen explicou que era apenas um apelido, mas Miatia então se referiu a ele como Lorde Demônio mais uma vez, notando que Charlotte lhe parecia familiar. E mais tarde, enquanto Charlotte estava varrendo o chão, Miatia a surpreendeu com uma notícia inesperada. Ela relata ter visto Charlotte em uma edição recente de um jornal. A vassoura de Charlotte caiu de suas mãos e o medo toma conta dela. Percebendo a situação, Allen tenta acalmar o ambiente, se preparando para dar uma boa enrolada na situação. No entanto, Miatia interrompe o silêncio e as preocupações de Charlotte, garantindo que a empresa valorizava a privacidade dos clientes acima de tudo. Ela destaca que não se importa com a identidade da empregada nas casas que atende, o que tranquilizava tanto Allen quanto Charlotte. Eles entram na casa e Miatia entrega a correspondência a Allen, que aproveita a oportunidade para pedir um favor a Miatia, perguntando se ela poderia fazer uma entrega para ele, e é claro que ela logo concorda. Charlotte, curiosa, pergunta o que Allen está entregando para ela. Ele revela que se trata de poções mágicas que vende na loja de magia da cidade. Isso pega Charlotte de surpresa, já que não sabia da fonte de renda de Allen. Miatia, intrigada com a situação, pergunta por que Allen não vive na cidade, onde seria mais fácil vender as poções. Allen dá uma resposta direta para ela, mencionando a aglomeração de pessoas na cidade, enquanto Miatia, por sua vez, explica que também não gosta de multidões. Ela aconselha Allen a aproveitar a vida, visto que ele ainda é jovem, mas ele a lembra para cuidar de seus próprios assuntos com expressão séria. A observação de Miatia sobre o apelido de Lorde Demônio de Allen leva a uma breve reflexão sobre sua aparência. A narrativa volta num tempo, revelando 3 crianças andando na floresta em busca de um covil de Lorde Demônio. 2 meninos e uma menina se aventuraram, enquanto um dos meninos conta uma história sobre um Lorde Demônio transformando intrusos em marionetes. A garota expressa medo e aconselha que é melhor desistir. Os meninos a provocam, chamando ela de covarde, e um deles enche o peito dizendo que vai enfrentar o Lorde Demônio sozinho. E subitamente Allen aparece atrás deles, aconselhando que a floresta não é segura para crianças à noite. As crianças ficam petrificadas ao perceberem que está diante do próprio Lorde Demônio e acabam fugindo em desespero. Allen se entristece com a reação das crianças e volta ao presente, compartilhando com Miatia que as crianças costumam adentrar a floresta com uma prova de coragem sempre que escutam seu apelido, mas na verdade Allen tem um desejo de viver uma vida tranquila, enquanto Charlotte pergunta se o título de Lorde Demônio é apenas um apelido mesmo, e Allen confirma que sim, sendo apenas um feiticeiro comum. Miatia brinca com Allen sobre odiar pessoas, mas não pode recusar ajudar os necessitados. Ela incentiva
motiva Allen a encontrar um propósito de vida e um hobby para passar o tempo. Então ele mais uma vez reage de forma reservada. Em seguida, Allen se aproxima de Miatia, questiona se a empresa lida com vendas por correspondência. Miatia fala que sim, e lhe entregando um catálogo da empresa, enquanto Allen entrega o catálogo para Charlotte, sugerindo que ela faça uma lista de tudo que ela possa precisar. Então a garota faz a escolha a partir do catálogo, e Allen faz o pedido para ela, enquanto Charlotte promete que vai pagar por isso. Mas Allen a tranquiliza, insistindo que não é necessário. Charlotte expressa seu desejo de não se impor a tudo que Allen fez por ela, mas ele assegura que está tudo bem, e sem medir esforços, ele comprará todos os itens do catálogo para ela. Charlotte não tem outra opção senão concordar em escolher o que desejar do catálogo, e neste momento, Miatia ri da interação e brinca com Charlotte, dizendo que se ela quiser acabar com a tirania dos Lordes Demônios, tudo o que precisa fazer é repreender Allen. Charlotte responde que não pode fazer isso porque está em dívida com ele, enquanto a garota gato corre ao lado de Charlotte e sugere que se estivesse no lugar dela, daria a Allen uma amostra de seus punhos de gato para acabar com a atitude arrogante dele. Ela brinca com Allen, chamando-o de saco de pancadas, dizendo que é uma ótima maneira de aliviar o estresse. Ele fica com um olhar malicioso e começa a ter uma ideia de uma nova coisa para ensinar a Charlotte. E no dia seguinte, Miatia retorna para entregar os itens encomendados tanto por Charlotte quanto por Allen. A garota recebe uma pequena sacola, enquanto Allen fica com uma grande caixa de madeira. Ele dá uma olhada curiosa dentro da caixa e parece bem satisfeito com os itens de entrega. Charlotte tenta espiar por cima do ombro dele, mas ele logo fecha a caixa antes que ela possa ver algo. Miatia fica com dúvidas sobre o uso do produto, mas ele revela que o pacote não é para ele e sim para Charlotte, que logo fica surpresa ao descobrir que o pacote é para ela e não para ele. Allen começa a rir e com um estalar de dedos, a caixa de madeira se abre para revelar um saco de pancadas. Mas Charlotte não sabe o que fazer com isso, então Miatia explica a utilidade de um saco de pancadas, enquanto Charlotte pensa que pode ser usado para exercícios físicos. Allen fica surpreso ao chamar o saco de pancadas de algo tão necessário do dia a dia. Miatia questiona o que ele quer dizer com isso. Então Allen dessa vez responde de forma descontraída. Ele ajuda Charlotte a vestir a luva de boxe e a incentiva a desabafar seu estresse, dizendo a ela para dar um soco no saco o mais forte que ela puder. Charlotte não quer fazer isso de início, mas Allen a encoraja a expressar sua raiva. Ele diz que reprimir emoções não é saudável e que às vezes é preciso deixá-la sair. Então o feiticeiro lembra que as emoções não resolvidas podem se acumular e tomar o controle. Ele também fala, embora todos hesitem na primeira vez que descontam sua raiva, eventualmente se tornam viciados em bater nas coisas. Allen menciona também que embora todos hesitem na primeira vez que descontam a raiva, com o tempo se tornam viciados em bater nas coisas. Charlotte afirma que não está com raiva de ninguém, mas Allen revela que conseguiu uma foto do seu noivo para colocar no saco de pancadas. Ele afirma que descobriu como ela foi tratada como uma vilã no reino de Nerus, e que isso deixou ele muito furioso. Então ele pergunta a Charlotte como ela não pode sentir raiva depois de tudo o que passou enquanto morava no reino de Nerus. Mas Charlotte tenta justificar as ações erradas do príncipe, enquanto Allen argumenta que esse não é um motivo suficiente para ela justificar o tratamento que ela recebeu. Allen questiona Charlotte se ela perdoará tudo o que fizeram com ela. Ela diz que sim, que precisa perdoar, já que deve sua vida a eles por tê-la criado desde a infância. Então também expressa compaixão pelo príncipe, considerando o fardo de ser a noiva dele. Allen percebe que a bondade de Charlotte é um obstáculo para seu plano, já que seu plano envolvia fazer Charlotte ficar com raiva daqueles que a tratavam injustamente, descobrir mais ações do príncipe, provar a inocência de Charlotte e finalmente resolver todos os problemas para que ela pudesse viver uma vida feliz. No entanto, Allen percebe que seu plano não é suficiente para fazer com que ela expresse suas emoções, já que ele está acostumado a reprimi-las, enquanto Miatia se aproxima dele e o aconselha a deixar as coisas como estão, e ele concorda com ela. O mago reconhece a profundidade da ferida de Charlotte, mas está ansioso para ajudá-la a se curar. Ele se aproxima dela e sugere que ela bata nele em vez de um saco de areia. Ela fica assustada com a sugestão e Allen a encanta, fazendo com que a luva em sua mão dê um soco nele contra a vontade dela, e assim derrubando ele. Charlotte fica assustada, acreditando que a luva se moveu sozinha. Então Allen explica que foi resultado de sua magia, enquanto a parabeniza pelo soco que ela deu. A garota nota que tem algo errado e tenta remover a luva, mas Allen não permite. Ele promete que está tudo bem, e olhando para ela com serenidade, enfatiza que ela tem a liberdade de fazer o que quiser e dizer o que quiser também, pois não vive mais a sua vida anterior. Enquanto Charlotte pergunta
pergunta se ele sugeriu o soco apenas para dizer que ela não o escutaria de outra forma. Então ela expressa raiva e Allen fica surpreso por vê-la assim, afirmando que pode se curar facilmente. Ele destaca que nada é permanente e que ela não precisa ter medo. Porém, Charlotte insiste que ele ainda sentiu dor e pede que ele evite tais ações no futuro, já que seu coração não aguentaria. O mago promete que não fará mais e pega as luvas de Charlotte. Ela parece entender a mensagem que ele queria passar e se compromete a superar seu medo e eventualmente falar o que pensa, enquanto Allen garante que estará ao seu lado a cada passo que ela der. Ele se desculpa com Miyata também por fazê-la entregar o saco de pancadas tão rapidamente, mesmo que não pareça ser necessário por um tempo. Mas Miyata diz que não se preocupe, afirmando que quando ele precisar de novos itens especiais no futuro, pode falar com ela, enquanto Allen e Charlotte compartilham um olhar curioso sobre o que seriam esses itens especiais. E como nem tudo é flores, um personagem perigoso se aproxima da casa de Allen na floresta, jurando que não vão escapar novamente, dando uma risada sinistra, galera. Se você gostou desse episódio, já deixa o like, se inscreve aí no canal, galera, para continuar acompanhando mais vídeos. Basta escolher o vídeo top aí na tela e a gente se vê lá.